mais uma vez, HNG Podcast. E hoje, o segundo programa, nós temos o prazer aqui de receber em nossos estúdios Elder Saqueto, que é um historiador famoso, autodidata da cidade de Tarumã. Mas antes, vamos homenagear, vamos falar, esse estúdio da HNG, ele foi decorado pela Cavassini Móveis e Decoração e também vou mandar um abraço para Cíceras Floricultura, para o Armazém da Terra, para esse pessoal que são meus parceiros faz muitos anos, o Lima, do Armazém da Terra, Cíceras, e também o primeiro que ligar na Premiarte Sorveteria, Premiarte Açaí, vai ganhar um açaí de 300 gramas. Quando for para o ar, a primeira ligação para Premiarte Açaí, que fica aqui perto do Mercadão, onde tem sorvetes deliciosos e um açaí de primeira, vai ganhar um açaí de 300 gramas. Claro que tem que ir com a família, ou com o namorado, ou com a namorada, certo? Bom, mas o programa hoje é muito especial, gente. O Elder que está aqui comigo, ele é historiador da cidade de Tarumã, tem 21 anos e é autodidata, e ele vai atrás de fotos, de história, desde os 5 anos de idade. Tudo bem, Elder? É um prazer te receber aqui em nossos estúdios. O prazer é todo meu, Júlio, todo o pessoal aí que está acompanhando o programa, né? Uma boa tarde, espero que todos estejam bem, né? É um prazer estar aqui de novo, né? Com certeza. Com o senhor Júlio. Rapaz, ele tem que chamar eu de Júlio, porque eu ainda sou um garotão, né? 57 anos, tá na flor da idade, né, Elder? Tá certo. Bom, gente, e o podcast, ele tá na última moda do mundo, como todos sabem, mas aqui no Brasil é videocast, né? É a voz, o bate-papo, como sempre foi, as entrevistas, mas também com vídeo. Bom, gente, então vamos falar um pouco com o Elder. Elder, conta um pouco da sua história, desde quando você nasceu lá em Tarumã e como que foi o convívio com seus pais e esse gosto por foto, por histórias. Então, eu nasci no dia 16 de março, o mesmo dia que a minha mãe nasceu também, minha tia e outro primo. Nós todos fazemos aniversário no mesmo dia. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia de Assis, na maternidade Nossa Senhora das Vitórias, aqui em Assis. Ah, você nasceu em Assis. Mas a minha família toda de Tarumã, e logo eu fui para Tarumã também, assim que, né, tive alta, fui para a minha casa em Tarumã, né? A minha família está lá desde 1919, o meu tataravô tinha fazenda lá, Fazenda São João, na Água da Aldeia, e o meu outro bisavô chegou lá em 1943, quando ele adquiriu um sítio. Então, minha família está em Tarumã desde o começo, viu Tarumã nascer, passou por tudo que Tarumã passou, todas as evoluções, né? Então, eu faço parte também dessa história. E quando eu era bem pequeno, a minha babá, se chamava Lúcia, se chama ainda porque ela ainda é viva, né? Me levava muito com ela onde ela ia. Então ela ia na Dona Ana do Bazar, que é uma senhora que é comerciante lá. Então eu ia junto, ia na casa das minhas tias, eu ia fazer visita, na casa do meu avô que morava ali bem próximo. Então eu gostava muito de escutar as histórias. E eu ia guardando isso na minha cabeça, né? Eu chegava Hoje em dia quase não, muitas dessas tradições já se perderam, mas quando eu ainda era criança, uns 18 anos atrás, ainda era muito comum, a gente chegava nas casas e sempre na sala a gente via os quadros dos avós, dos tios na parede, né? Fotos de casamento, aqueles quadros pintados, eu achava muito bonito aquilo, sempre gostei, né? Então, desde pequeno, eu me lembro que tinha uma tulha lá no sítio do meu avô, e um dia eu falei pro meu pai, vamos lá, vamos ver o que tá lá dentro guardado. Daí eu peguei a chave na casa do meu avô e a gente foi lá, e tinha um arado de cavalo lá, que foi do meu bisavô, o ferro do meu avô marcar gado, e outras coisas antigas, e peguei aquilo, nós colocamos tudo em cima
da condução e trouxemos para a cidade. Quando chegou na casa do meu avô, a gente colocou lá no quintal e meu avô veio me perguntar o seguinte: mas para que você quer isso? Ele falou assim: avô, eu quero para guardar de recordação. E eu lembro que ele ficou muito contente pelo meu interesse em guardar, porque eram coisas que ele usou, que o pai dele usou, né, no começo da vida deles em Tarumã. Então, desde aí eu fui me interessando em guardar. Pegou o gosto. Peguei o gosto. Eu lembro que em casa tinha um ferro de brasa que era da minha avó. E eu lembro que eu, quando eu era criança, brincava muito com aquele ferro de brasa, com uma chaleira, essas coisas eu gostava. Então, sempre ali convivendo. Porque a minha família é uma família bem tradicional. É sempre muito, Saqueto. muito participativa da igreja, sempre desde pequeno. Então a gente cresce com os valores, entendendo a importância que a família tem, né? Porque geralmente as famílias italianas e essas famílias um pouco mais antigas, de cidade pequena, ainda tem muito essa questão: é tio. É irmão do avô, mas é tio. Enquanto a gente encontra, a gente fala bença tio, bença tia. Isso. Se é compadre, aquele lá é compadre do meu avô, é padrinho do meu tio. Então a gente tem muito essa carga familiar. De nostalgia, né? Então a gente traz isso, o respeito que a gente tem. É primo de segundo grau, de terceiro, é primo, a gente considera. Claro. Então é uma coisa que eu sempre trouxe comigo. É uma união muito grande. Um respeito muito grande pela família. É o que sempre me motivou e que me fez começar com isso. Agora, Helder, fala pra gente, resumidamente, pra gente já chegar rapidinho no livro, né, que você lançou, como que era o convívio com seus pais? O meu convívio com meu pai e com a minha mãe é excelente, graças a Deus. Em casa sempre foi um ambiente muito saudável, graças a Deus, né? Meu pai é uma pessoa muito boa, muito honesta, trabalhador, sempre trabalhou. Um caráter muito grande. Muito, e minha mãe também, uma pessoa excelente, com um humor maravilhoso, me ajudou muito. Eu tenho um carinho muito grande pelo meu pai e pela minha mãe, afinal de contas eles são tudo que eu tenho, né? É. E o meu irmão, né, que eu tenho um amor muito grande pelo meu irmão, é mais velho, 12 anos que eu. Puxa, Mas você é o caçula. Sou caçula. E eu e ele sempre tivemos uma relação ótima, muito boa, de irmãos, assim, uma relação muito saudável, muito, muito unida. A minha família sempre foi. Sempre. Aqueles almoços de domingo na casa do avô, a família inteira, era dia de fazer pamonha, reunia a família inteira, então almoço de Páscoa, toda a vida, essa união. O frango caipira na panela Sempre, de ferro. Então é tudo que a gente cultiva e guarda no coração com muito carinho, né? Certo. Agora, Helder, eu gostaria de saber como que foi o começo da ideia desse livro. Eu gostaria até que você mostrasse o livro aí para os nossos internautas, né? E gostaria que você falasse, né? Desde quando que você está arrebanhando essas fotos, as histórias, as prosas? Como que foi a construção desse livro e há quanto tempo você começou? Então, esse livro que está aqui na minha mão, que foi lançado ontem, dia 18, né, patrocinado pela Prefeitura de Tarumã, né, que eu agradeço muito pela oportunidade, pelo apoio. Um abraço ao Oscar Gozzi. Oscar, a Geni, que me ajudou muito também. O Juliano Bregagnoli, que foi junto comigo para conseguir esse apoio. E também a todas as pessoas que me ajudaram emprestando fotos, com entrevistas, os vivos, os falecidos. Eu quero deixar aqui minha gratidão, porque se não fosse por eles eu não tinha chegado nesse resultado aqui. Mas a ideia inicial de fazer esse livro se deu mais ou menos por volta de 2013, 2014. Por quê? Eu estava na escola naquela época e a professora pediu que a gente fizesse entrevista com 3 pessoas de idade da família, né, contando um pouco da história. E eu entrevistei o meu bisavô, Eduardo de Liberale, e a minha bisavó, Ida. E também entrevistei o meu avô, Orestes. Isso foi mais ou menos em 2010, 2011, por aí. E eu tinha essas entrevistas guardadas. Em 2014, o meu avô faleceu. Eu fiquei muito triste, aquilo me abalou muito, porque
A gente estava sempre ali, então tinha um convívio. Meu avô era uma pessoa extraordinária, maravilhosa, em todos os sentidos. E eu guardei várias fotos que ele tinha, guardei. E cultivei aqui tudo que eu pude guardar e conservo até hoje com muito carinho. Eu comecei a pensar, eu devia resgatar a história do município, porque tinha um livro, já existia um livro da história de Tarumã, mas assim, muito resumido. Eu falei, Tarumã tem uma história muito maior do que isso, né? Então eu comecei a buscar. Comecei a ir na casa dos conhecidos, daquelas pessoas que a gente ouvia o nome desde criança, né? Teve uma vez eu tinha marcado de ir fazer uma entrevista e separar umas fotos na casa de um senhor, ele já é falecido, e ele já estava com quase 90 anos. Puxa vida. E meu pai e minha mãe tinham ido viajar para Limeira, né? E não estavam em casa, e tinha chovido no dia anterior, chovido muito, e à noite também. Então, para ir no sítio era fora de condições. Meu irmão ia trabalhar em Cândido Mota e eu fui de a pé. Porque eu tinha marcado. Eu falei, eu marquei, eu não vou faltar com o que eu marquei. Isso. Fui de a pé. A hora que eu cheguei lá, a botina tava dessa grossura de barro. Daí, sorte que tinha aquelas lâminas, né, de tirar o barro. Rapar o pé, tirei o sapato, entrei, conversamos, vi umas fotos. Quantos quilômetros? Uns 3 quilômetros? Uns 5 quilômetros. 5 quilômetros, olha. É. E daí, vi o que tinha que ver, coloquei o material na minha mucuta e voltei de volta para Tarumã. Isso já era noite ou não? Não, noite, de dia não. ainda? De dia ainda, antes do almoço. Eu sempre gostei de andar de manhã cedo. Fazer uma caminhada, né? É mais fresco, puxa, né, pra gente. gente. Um ar puro. Então, teve essa passagem aí. Então, não só essa vez, mas eu fui pra cima e pra baixo. Não só em Tarumã, fui em São José das Laranjeiras, fui em Paraguaçu, fui em Assis, e em vários outros lugares. Veio fotos até dos Estados Unidos. Nossa, e quantos anos de busca essa jornada? Demorou quantos anos? Mais ou menos hoje, com esse lançamento, eu posso contar que foram uns 12, 13 anos. Rapaz do céu! Porque a parte de pesquisa, de recolher o material, pelo menos uns 10 anos. E depois, quando esse livro foi diagramado, o Luiz Carlos de Barros, que fez a restauração das fotos, editou esse livro, né? Então também um abraço, quero Luiz, deixar o agradecimento a ele, porque se não fosse por ele também esse livro não estava aqui do jeito que está. E o Luiz também é um grande historiador, né, Helder? Historiador de Assis, já publicou várias obras, não só daqui, da região, né? Então ele é uma pessoa muito capacitada e ele me ajudou com esse trabalho. E esse período assim de edição levou mais ou menos um ano, por aí. E a prefeitura deu um apoio, ela que imprimiu o livro, né? Marcamos a reunião, fomos falar com o prefeito, o Oscar viu o material, achou que era bom e deu essa oportunidade. Então, na gráfica, esse livro ficou mais ou menos um ano e meio. Sim. Até chegou agora, na Semana Santa agora que passou, chegou o livro, se não me engano, foi numa terça-feira. Eu estava cuidando de algumas coisas na igreja, porque eu trabalho, sempre faço alguma coisinha, e daí ela mandou mensagem para mim, os livros chegaram. Eu falei, agora não tem como ir ver, mas no outro dia cedo eu levantei e fui lá ver, né? Agora, o Helder, qual que é a emoção quando você consegue fotos antigas daquela família, daquela empresa? Como é que você faz para conectar as fotos que você busca de uma família, de uma época, de uma empresa? Como é que você faz para conectar com o texto, com a história? Então, essas fotos, geralmente, porque Tarumã, até alguns anos atrás, era uma comunidade onde as famílias que moravam ali eram as famílias pioneiras do município. Certo. Então ali tinha os netos desses pioneiros, os filhos. Então foi fácil, de certa forma, ainda resgatar esse material. Não é como numa cidade grande. Porque numa cidade igual Tarumã, todo mundo se conhece,
né? Sabe de onde você veio. Mais fácil, né? Sabe de onde você veio, se você é uma pessoa de respeito, uma pessoa de confiança, né? Porque isso é uma coisa que a gente conquista e também com o nome é uma coisa que contribui bastante, que a única coisa que ninguém pode te tirar é o teu bom nome, o teu caráter, é uma coisa que fica. Então a gente tem que prezar muito isso. Ser honesto com as pessoas é muito importante. E essas fotos, eu toda a vida gostei muito. A maior felicidade para mim, tem gente que gosta de assistir um jogo de futebol, ou passear em algum lugar, ir no shopping. Para mim, o gosto maior que tem é ir numa casa de uma pessoa, fazer uma visita, pegar um álbum de fotografia e olhar esse álbum. E folhear. E ver as fotos. Nossa. Tanto que tem muitas pessoas que eu nunca conheci em vida, né? Faleceram bem antes de mim. Mas eu sou tão fisionomista e guardo tão bem na minha cabeça que muitas vezes a pessoa tem uma foto que não sabe nem quem é, eu falo, é fulano. Porque se eu vejo uma foto de uma pessoa, eu guardo o rosto dela. Se eu ver outra, eu sei quem é. Sei de ouvir contar, sei de ouvir a história de vida daquela pessoa. Então é muito gratificante esse trabalho, porque isso se perpetua na memória do município. Porque talvez chegue um ponto que a família daquela pessoa acaba caindo nas mãos de quem não liga, acaba se perdendo o material original. E assim não, assim fica uma fonte de pesquisa, um acervo que espero eu que perpetue por muitos anos a história desses pioneiros que chegaram aqui, era tudo mato, sofreram, trabalharam muito. Isso não pode ser esquecido. De maneira alguma. Então, ao meu ver, eu sinto muita satisfação com esse trabalho, porque acho que eu estou contribuindo um pouquinho para perpetuar a memória da minha família e de tantas outras famílias que sofreram muito, trabalharam muito e hoje já não estão mais entre nós, estão com Deus, né? Mas que através desse trabalho e de outros trabalhos que outras pessoas também realizam, ficam perpetuados, não se esquecem, né? É um trabalho histórico-cultural. Por exemplo, eu também sou historiador. Acho que as pessoas me conhecem também como historiador. Aqui está conversando dois historiadores, né? Eu que não enxergo com os olhos normais, mas Deus me deu a possibilidade de me adaptar e enxergar com a mente e com o coração. E o Helder também, né? Ele é um autodidata, gente, porque imagina, um rapaz que desde os 5 anos de idade corre atrás de fotos, fazer visitas. E ele contou só um caos aí, né, desse dia que ele foi no sítio. Mas eu, que conheço ele faz alguns anos, eu sei que teve lugares que ele teve que ir 15 vezes até a pessoa entregar as fotos, né? Depois ele vai falar até de uma tática que ele arrumou para não ter escapatória da pessoa entregar as fotos, né? Porque ele não aguentava mais. Eu também teve lugares que eu fui 15, 20 vezes, porque na realidade, gente, você fazer um livro desse patamar é você montar um quebra-cabeça. Cada pecinha tem uma importância muito grande, cada pecinha é uma foto, uma história, um arquivo, porque é um livro que realmente vai ficar para a eternidade, né, Helder? Como dizer, a esperança é essa, né? Mas como você disse, é um trabalho de formiguinha, a gente vai juntando uma foto aqui, uma informação ali, porque fazer um livro assim, onde não existe documentação, é muito difícil, porque a gente tem que se basear muito nas histórias orais. Então, você faz uma entrevista com uma pessoa, ele conta aquele fato, a gente vai entrevistar outra, de outro jeito. Então, o que a gente faz? A gente pega as duas narrativas, a gente vê os pontos que batem, são coerentes um com o outro. Algumas coisas que a gente percebe que é mais exagerado um pouco, a gente acaba descartando e acaba achando, em alguns documentos, a gente acaba achando as bases que ajudam a comprovar. Uma foto por si só é um documento. Meu Deus. E daí, conforme você vai captando essas fotos, daí você vai construindo as histórias e aos poucos, daí você vai montando o quebra-cabeça da linha do tempo, né? São entrevistas que a gente faz, escritas, gravadas, e daí a gente vai
pegando os trechos daquelas As entrevistas, datas. juntando com outras, e assim a gente vai fazendo, até chegar num resultado que a gente acha que está próximo do que foi a realidade. Porque a reconstrução histórica é um trabalho muito delicado. A gente não pode sair, por exemplo, fazer isso no achismo. Ah, eu acho que tal fato aconteceu, assim. Tem que ter confirmação histórica, né? Não, tem que ter, porque senão o trabalho não tem validade. Não tem validade. Não tem, e na época foi muito difícil, assim, o começo. Algumas pessoas prontamente ajudavam, mas algumas sentiam certa desconfiança, porque talvez a gente tem que encarar por esse lado. Hoje a gente tem o celular, é fácil tirar uma foto, muitos nem revelam mais fotos, mas antigamente era muito difícil. Só se tirava foto quando você ia no estúdio fotográfico tirar foto, retrato. Ou alguém passava, ou ia para Aparecida do Norte, tirava aquelas fotos lambe-lambe, né, que o fotógrafo cobria o rosto com um pano, né? Então, muitas famílias têm aquelas fotos, mas é a única foto que tem, talvez do pai, da mãe, e tem um certo ciúme, né? Porque se uma pessoa chega na tua casa, você fala, ah, eu quero foto assim, essa. Se você não conhece ele, você vai entregar talvez uma coisa que você tem como uma relíquia para ela, sem saber, sem ter uma garantia, né? Vale mais do que ouro as fotos antigas de uma família. Para quem gosta, realmente é uma preciosidade. Mas eu tive facilidade por conta disso que eu já comentei. Todo mundo me conhece meu pai, minha mãe, né? Então, eu sou uma pessoa assim que sou muito correta. Você tem crédito, graças a Deus. Graças a Deus, todas as fotos das famílias eu tirei cópia, as originais foram entregues. Então, eu posso falar que eu agi corretamente, com satisfação, porque o que não é meu, não é meu. Porque eu acho assim, você está falando em fotos, mas isso serve para qualquer outro material. Vamos supor, se você pede emprestado alguma coisa de alguém, que essa pessoa entregou para você na confiança. Exatamente. E essa pessoa não devolve, isso aí é crime. É crime. Porque as fotos valem mais do que dinheiro, pelo amor de Deus. E é uma desvantagem muito grande, porque se acontecer alguma coisa, uma hora você precisar ou outra pessoa precisar, se você agir desse modo, a história também acaba se perdendo, porque a pessoa não vai ter mais a condição, não vai existir mais o arquivo. Então a importância a gente ter, eu fiz esse trabalho, devolvi as fotos. Se uma outra pessoa um dia resolver fazer alguma coisa, ele vai chegar naquela pessoa, a pessoa vai ter a oportunidade de ajudar. Com certeza. Ainda mais hoje que tem a digitalização das fotos, né? É uma facilidade muito grande hoje. Eu estava conversando com um historiador lá de São Carlos, que eu também estou fazendo o livro de São Carlos, e ele falou, Júlio, eu tenho aproximadamente 150 mil filmes, né, de fotos, entendeu? 60 mil é só da cidade de São Carlos. Então eu estou fazendo uma parceria com ele para que essas fotos elas estejam nesse livro, e ele vai fazer uma exposição de fotos, né, com murais no dia do evento. É uma preciosidade. Então, é um valor imensurável. Por conta que isso é um arquivo único. Muitas vezes, se aquele arquivo se perder, não tem outro, não tem uma cópia que você pode pegar e usar. Aquele arquivo original é único, então a gente tem que lidar com cuidado, devolver do mesmo jeito que você recebeu, né? E na época eu percebi uma facilidade muito grande, porque muitas pessoas elas têm outros compromissos, não ficam assim sempre à disposição. Então a gente chegava na casa, conversava, e a pessoa acabava se esquecendo por conta de outros compromissos, problema de saúde, a idade também, né? Tem tantas outras coisas para fazer, Sim. Netos, os filhos, né? E então eu percebi uma facilidade, o seguinte, eu chegava para a pessoa e falava, a senhora tem por acaso alguma foto? Tem, mas tem que procurar, tá numa caixa. Eu falava, não, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia que a senhora estiver mais tranquila, um sábado ou um dia de tardezinha,
ou de manhã, eu venho, eu pego as fotos junto com a senhora, a gente olha e eu já vejo o que serve para mim e o que não serve. Então eu fazia assim, e assim eu consegui muito material, sempre tirando a cópia e o original devolvendo. E como que você tirava a cópia? Você fotografava ou escaneava no scanner Não, de alta resolução? No começo, eu levava no foto para fazer a cópia. Olha. Eu tirava o dinheiro do meu bolso e fazia. Puxa Depois, eu tive a oportunidade de comprar um scanner, né? Então, daí eu já comecei a fazer na minha própria casa. Né? Daí melhorou, né? Daí facilitou, mas isso de uma altura para cá. Entendi. Antes, eu levava lá no Ringo Foto e mandava fazer. Entendi. Agora, o Helder, quantos livros você fez? Vamos falar agora do material do livro. Quantas páginas, quantas histórias? Fala um pouco da parte técnica do livro. Então, esse livro, ele saiu com 224 páginas. Sim. Então, metade dele ele é dividido meio a meio. Uma metade é a história escrita e ilustrada também com algumas fotos intercaladas com o texto. Certo. Dividido em capítulos, por exemplo... Se quiser folheando ele aí para o pessoal ir vendo. Então, aqui tem a apresentação. No começo, tem um breve... Fala dos aspectos geográficos do município, o santo padroeiro, a origem do nome da cidade de Tarumã, que é por conta da árvore de Tarumã. E então eu começo a falar dos desbravadores, os desbravadores da região. E tinha alguma aldeia de índio ali antes de construir o patrimônio? Tinha, sim, tinha. Inclusive a gente tem lá em Tarumã um bairro rural que se chama Água da Aldeia, justamente por conta disso. Olha, né? Rapaz! E então foi dividido assim, a família, o início da vila. Então um capítulo falando sobre o início da política, outro sobre a religião, sobre a saúde. Foi dividido assim. E a outra metade do livro é uma memória fotográfica, feito como se fosse um álbum de fotografias. Que então legal. É foto, legenda. Com as legendas. Foto, legenda. Então várias fotos, não todas que eu tenho no meu acervo, porque o acervo que eu reuni ao longo desses anos daria para fazer 3 livros, só de fotos. Mas muitas fotos estão aqui de várias personalidades, várias pessoas. Algumas não estão aqui porque eu consegui muito material depois ainda que eu mandei o livro para a editora, Puxa né? vida. Então você já tem material para fazer um outro livro. Eu não descanso, mesmo com esse livro pronto, eu sempre procuro uma família, uma pessoa, converse, ela tem foto, eu digitalizo, porque isso não é nem questão do livro, é um arquivo para o município. E como é que é o nome do livro? Esse livro tem o título de Tarumã, Imagens da Nossa História, justamente por conta das fotografias, né? As imagens que contam a história através delas. E quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Helder? Então, esse livro foi feito numa tiragem não muito grande, mas ele é distribuído, né, pela prefeitura, foi distribuído ontem no lançamento, e ainda existem alguns exemplares, né? Quem tiver interesse, procurar o CIEC lá em Tarumã, né? O que é o CIEC? O CIEC é o Centro de Integração e Cultura de Tarumã, né? E lá tem a biblioteca pública, e lá tem esses livros, vão ter em breve os livros disponíveis para consulta, né? E alguns livros ainda para distribuição, né? Não sei especificar quantos, porque tem muitas pessoas que por motivo de enfermidade e por conta de idade não puderam comparecer no evento do lançamento. Então esses vão receber ainda os livros. Bom, eu e a Renata pegamos um exemplar cada um. Tá garantido, Nós estávamos lá, viu, gente? Você já garantiu. Né? E então, possivelmente, quem sabe, existe uma possibilidade, se a saída for boa e tiver muita procura, uma segunda edição, né? Certo. Então, é isso. E vocês têm o livro em PDF, que a gente chama de e-book? Com certeza a prefeitura vai ter disponibilizado em breve
a gráfica, a editora, né? E quem sabe um dia, igual a minha editora, né? Porque hoje em dia existe o livro físico, que todo mundo gosta de sentir o cheiro do livro, né? Isso. Existe o e-book, que é o livro digital, que pode abrir na tela de um computador, de um notebook, de um smartphone. E existe também, hoje, que está na última moda do mundo, o audiobook, né, Helder? Isso, é a narração. A né? narração. Porque o cara pode estar lavando o carro, Isso. a mulher pode estar passando roupa, lavando louça, ela coloca ali, porque na realidade, gente, eu, conforme vocês sabem, eu sou deficiente visual dos dois olhos, só tenho 3% de um e 2% do outro, então eu não enxergo nada. Eu estudo faz 5 anos por audiobook. Então, tudo que eu aprendo para poder trabalhar é através do áudio, do ouvido. Nossa, isso ajuda demais, né, Helder? Ajuda, são facilidades que a modernidade, a tecnologia dispõe, facilitam muitas coisas hoje, né? Não é como antes que se você quisesse ler um livro, você tinha que ir numa biblioteca ou ir na livraria para comprar. Hoje você acha até na internet, né? Só quem não gosta realmente de ler, né? Daí não tem desculpa, mas quem gosta de ler tem muitas oportunidades para encontrar material de leitura. Ô Helder, e você como é que acha você nas mídias sociais? Fala aí para os nossos internautas. Eu tenho meu Facebook lá eu não sou muito de mexer com celular, não sei muito, né? Mas tá começando a aprender. O básico eu sei, tenho o Facebook que é Helder Saccheto. Helder com H? Isso, Helder com H, né? Helder Saccheto. Saccheto. E tenho, né, o meu celular para contato, tem o WhatsApp, né? Claro, depois vocês vão ver no rodapé aí da tela, né, que vocês podem entrar em contato com o Helder. E Helder, eu gostaria que você comentasse um trabalho que você ajudou como historiador lá da família Holzhausen, do G. Holzhausen, lá daquela família maravilhosa da usina Água Bonita. Esse trabalho, ele é uma preparação que está sendo feita, né, a pedido da família Holzhausen, da destilaria Água Bonita, em comemoração ao centenário da família e da empresa. Então esse trabalho eu estou executando juntamente com o Luiz Barros e a Quest, né, que é parceira da destilaria, e em breve, né, esse trabalho também vai ser concluído aí, né. Eu imagino que livro lindo que não vai sair, hein? Uma história muito bonita, de muita luta, muito trabalho, né? Então é uma família também pioneira lá de Tarumã, da região. Veio da Alemanha. Da Alemanha, tem uma história muito bonita. E se Deus quiser, brevemente esse trabalho aí vai ser lançado, vai ser promovido pela destilaria, né? Em comemoração ao seu centenário. Puxa vida. E, Helder, eu vou fazer, com a sua ajuda, a ajuda do Evaldo da Visa e o pessoal lá de Paraguaçu, uma notícia quente para vocês, gente. A editora HNG vai estar trabalhando no livro dos 100 anos de Paraguaçu Paulista, que vai ser lançado no começo de 2025, né, ou no final de 2024. Afinal de contas, Paraguaçu é a segunda maior cidade da região e tem uma história muito bonita, porque muita gente sabe que Paraguaçu é o nome da Índia, né, Helder? Isso, é um nome indígena, né? E Paraguaçu é uma cidade muito boa aqui na região de Assis, né? Antiga. Antiga. Conceição de Monte Alegre, Sapezal, né? Que era distrito, né? Na verdade, Sapezal era a sede do município. Puxa Depois, vida. Paraguaçu virou sede e o Sapezal virou distrito, né? Então, é uma história muito interessante. Lá nasceram, cresceram as irmãs Galvão, né? Então, tem história aí que não acaba, Tem né? muita história. Tem. Então, gente, vocês que estão assistindo aí esse podcast, se tiverem algumas histórias, algumas fotos antigas e vocês querem participar dessa história de Paraguaçu Paulista, entre em contato com o meu telefone que você está vendo na tela aí, e o Helder também vai ajudar, né, a fazer a parte de histórias e fotografias de Paraguaçu Paulista. E, afinal de contas, o Brasil ele está gatinhando nessa parte de livros históricos, que é muito diferente da Europa, dos Estados Unidos, que
estão bastante avançados, né? Hoje a cultura no Brasil ela está em 5%, gente. Imagina o tamanho do horizonte que não tem para crescer, né, Helder? Ah, sim, com certeza. Sempre aperfeiçoando, sempre buscando mais conhecimento, né? Aprimorando o cuidado com o patrimônio. A Europa, nesse sentido... Meu Deus, é o berço, né? É o berço da cultura, né, ocidental, né? E a gente pode citar países como a Alemanha, Itália, nossa, né? França. A França, meu Deus. A própria Inglaterra, o que tem o museu, né? Um museu lá da Inglaterra de História Natural, né? Museus maravilhosos, o Museu do Vaticano, que conserva tesouros inestimáveis, o Museu do Tesouro da Basílica de São Pedro, que contém peças da antiguidade, de imperadores romanos, peças inestimáveis. E aqui no Brasil nós também temos museus maravilhosos que, infelizmente, falta um olhar muitas vezes de mais cuidado e preservação. Isso. Porque o Brasil é muito jovem ainda, né, comparado a outras nações. E a gente ainda está em tempo de resgatar muita coisa que está se perdendo por aí. Mas é necessário para isso um olhar e uma preocupação, né, que ainda falta em muitos dos nossos governantes e administradores. O Museu do Ipiranga foi totalmente reformado, né? Restaurado, nossa, restaurado. Né? Reinaugurado faz pouco tempo. Eu não tive a oportunidade de ainda estar lá. A gente vai montar uma excursão, né, aqui de Assis e região, para levar o pessoal lá no Museu do Ipiranga, né, Helder? Claro. Vamos ver se a gente... fazendas maravilhosas, históricas, espalhadas por todo o nosso território nacional, que contam muita história, preservam muita coisa. Igrejas maravilhosas. Então, o nosso patrimônio é muito rico. Muito rico. Muito rico. Precisa ser mais explorado. Com certeza. Helder, eu gostaria de agradecer as suas palavras e o pessoal que quiser saber um pouquinho mais, conversar com o Helder, qual que é o seu celular, se você puder deixar, Helder? O meu celular é 1899-63-15749. E também tem o meu e-mail, né? Que é Helder Saccheto, tudo minúsculo e emendado, @hotmail.com. Helder, e eu gostaria que você deixasse um recado, uma palavra final para os nossos jovens que estão nos assistindo aí e que às vezes eles estão meio sem saber qual rumo tomar na vida, independente de qual área também eles atuarem. O que você tem para falar para esses jovens, de jovem para jovem? O que eu tenho para passar de mensagem é o seguinte, em primeiro lugar escutar, não só escutar, mas acolher com bastante perseverança os conselhos que os pais muitas vezes dão, os avós, né, porque esses conselhos ajudam muito a edificar muitas vezes o caráter e evitar muitas coisas inconvenientes que podem acontecer. Então, acolher de bom coração esses conselhos e realmente refletir. Outro conselho que eu quero deixar é valorizar muito a família e procurar sempre aprender mais. Velho não é uma questão de idade. A velhice é quando a pessoa é seca no conhecimento. Se a pessoa deixa de buscar aprender, ela se torna um jarro vazio. Então, sempre buscar aprender coisas novas e estar sempre aperfeiçoando o conhecimento. Saber nunca é demais. Na vida a gente nasce aprendendo e morre aprendendo. Isso é muito importante. O conhecimento abre os olhos para a vida. Então, quem se nega ao conhecimento, ela está se aprisionando nas mãos de outras pessoas. Se as pessoas soubessem o poder que tem o conhecimento, a cultura, elas não teriam prazer. Porque eu já ouvi muita gente dizer com orgulho que é ignorante, que não precisa ler. Precisa sim. O conhecimento liberta e edifica uma sociedade mais justa, mais igualitária. E quando todas as pessoas no Brasil tiverem essa consciência, né, eu creio que a nossa nação vai caminhar melhor. Olha, belas palavras.
Eu mesmo, gente, conforme eu falei, né, que eu perdi a visão e ganhei a visão mental e a visão do coração, poxa vida, gente, e muita gente que me conhece sabe que eu falo isso para todo mundo. Deus abençoou tanto a minha vida que hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Nossa, Deus abençoou maravilhosamente a minha vida. Hoje eu faço livros, ajudo pessoas, pessoas me ajudam, a gente tem aí um relacionamento com pessoas de todos os lugares, pessoas que eu nem conheço na vida, eles me ajudam, eles conhecem o meu trabalho, que é o mesmo do Elder, né, tanto que a gente é parceiro, montar histórias com fotos, linha do tempo, e transformar isso realmente num livro maravilhoso que vai ficar para a posteridade, tanto que o slogan, né, a frase principal da nossa editora, HNG, é: nós eternizamos a sua história. Esse é o slogan da HNG. Então, gente, a melhor coisa que existe, igual o Elder falou, de caráter, é você ajudar as pessoas. Eu inventei uma frase esse tempo atrás, que eu vou falar com o maior prazer aqui. As pessoas mais inteligentes do mundo são aquelas que ajudam, que fazem o bem para pessoas que elas nem conhecem na vida e que nem esperam nada em troca. É só pelo prazer, pelo amor, conforme está na Bíblia. Há mais prazer em dar do que em receber, né, Elder? Isso, é verdade, sim. A gente ajudar é uma gratificação muito boa. A gente saber que a gente foi útil para alguma coisa, né? A gente está na vida é para servir. Para servir e porque nós estamos aqui só de passagem. A gente tem que pensar que aqui a única coisa que fica é o que a gente fez de bom. Se a gente tratou as pessoas bem, se a gente fez alguma coisa relevante. Porque quando a gente partir para outra vida, se a gente foi uma pessoa que não, pelo menos tentou fazer alguma coisa, que uma pequena diferença, a gente logo é esquecido, ninguém nem lembra mais, né? E a gente, sendo uma pessoa boa, que busca se pôr a serviço, né? A gente vai ser sempre lembrado de certa forma, né? Mesmo que seja por poucos, mas a nossa memória fica, né? A gente é lembrado com carinho, isso que é o importante. A gente gostar das pessoas e também ser bom com todo mundo para a gente ser estimado por elas também, né? Eu acho que é o que vale, né? É isso. Bom, gente, então eu gostaria de agradecer vocês terem assistido esse podcast, que ainda vai ter muitas biografias, muitas entrevistas. E se você tem uma opinião ou quer participar aqui do podcast HNG, você entra em contato com o telefone que você está vendo no vídeo. Eu acabei de falar com um grande historiador, autodidata da cidade de Tarumã, Elder Saqueto, e grande parceiro meu do Histórias da Nossa Gente, da editora HNG. E eu gostaria de mandar um abraço novamente para o pessoal lá, o Edson e o Alfredo da Cavacini Móveis, a Derleia também, e todo o pessoal que eles estão com 7 lojas, se eu não me engano, aqui em Cândido Mota, na região toda, com móveis de altíssimo gabarito. Vá lá fazer uma visita que com certeza você vai deixar o ambiente da sua casa muito aconchegante, muito bonito, porque eles têm móveis de muita excelência lá, gente. Afinal de contas, a nossa casa é onde a gente passa o maior tempo, né? Durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Então tem que estar com um ambiente muito bonito, muito bacana. E um abraço também a Cícera Floricultura, ao Lima do Armazém da Terra, ao Edilson da Premiarte Açaí, que conforme eu falei, né, a primeira ligação que você fizer lá na Premiarte Açaí, você vai ganhar um pote de açaí de 300 gramas, mas você tem que ir lá buscar com alguém ou a família, porque ele tem um açaí e um sorvete delicioso. Então eu sou o Júlio César, fique ligado e procure nas nossas mídias sociais, que vocês vão sempre estar por dentro de ótimas entrevistas com pessoas empreendedoras da nossa região. Então um abraço a todos e até o próximo programa.